espinhas como o pitting unguial, ou então, passando para o cabelo, se o doente se apercebe que tem alguma perda de cabelo, uma alopécia que seja mais difusa ou então localizada. Isto é muito importante. Depois da pele para as mucosas, portanto, é importante perguntarmos queixas secas, se o doente tem, por exemplo, sensação de olho seco, de xeroftalmia. Como é que nós perguntamos? Algumas vezes é difícil, mas podemos perguntar se o doente tem sensação de areia nos olhos. Isto algumas vezes é suficiente para os doentes de facto referirem que têm isso. E para além disso, a xerostomia também é muito importante. Perguntar ao doente se tem a boca muito seca, se tem uma necessidade constante de beber água, se acorda durante a noite e tem de beber água. Isto é muito importante. Já nos direciona aqui para outra patologia, por exemplo, o síndrome de Sjögren, em que cursa com queixas secas. Depois, ainda em nível da mucosa oral e da boca, o que é que nós podemos perguntar? Perdas de múltiplas peças dentárias. Nós sabemos que quando temos menos saliva, que tem a capacidade de hidratar e ser antisséptica, o que vai acontecer é uma degradação da estrutura do dente e, como é óbvio, ter perdas de peças dentárias. Depois, o típico de aftas orais ou genitais. É importante não só perguntar se tem aftas, mas perguntar a sua frequência. Ok? Por exemplo, nos dentes com doença de Behçet não é suficiente ter um episódio, temos de ter pelo menos 3 episódios anuais. Ainda agora na parte ocular, perguntar ativamente por situações que possam sugerir uma UVI, portanto, o olho vermelho, com fotossensibilidade, diminuição da acuidade visual é importante, porque sabem que nas espondiloartropatias nós podemos ter como sintomas associados ou como situações associadas a UVI. Depois o sistema respiratório cardiovascular, muitas vezes envolvido nas nossas doenças reumáticas sistémicas, portanto temos de perguntar ativamente sobre queixas de dispneia de esforço, toracalgia, pré-cardialgia, tosse seca. Muitas vezes os doentes têm envolvimento pulmonar e podem ter estes quadros de tosse secas, de hemoptises em vasculites, ou por exemplo doentes com xerotráquea têm também estes quadros de tosse seca arrastado. Perguntar se há edemas membros inferiores, poderá iniciar disfunção cardíaca, e o fenómeno de Raynaud. A nível vascular é também importante perguntar se o doente tem o fenómeno de Raynaud. Depois, urogenital, as características da urina, se é uma urina mais espumosa, que nos pode sugerir que o doente possa ter uma proteinúria. Se já teve episódios de litíase renal, por exemplo, na gota, os doentes podem ter episódios de cálculos renais. Se tiver um corrimento vaginal ou uretral, portanto uma infecção geniturinária, que nos pode depois predizer uma doença, uma artrite reativa. Depois a dispareunia, se tiver uma secura vaginal importante, e a aftose genital, que já vos falei. Gastrointestinal. Aqui é importante perguntar sintomas de doença inflamatória do intestino, ok? Porquê? Porque temos espondilarites associadas, temos manifestações articulares associadas a estas doenças, mas também temos de fazer outras perguntas, disfagia, refluxo gastroesofágico. Portanto, nos doentes com esclerose sistémica nós sabemos que a maior parte deles tem envolvimento do trato gastrointestinal. E isso é importante perguntar: refluxo gastroesofágico, a disfagia, se têm a distensão abdominal, se têm incontinência de esfíncter, nomeadamente do esfíncter anal. Depois, passando para o sistema nervoso, sabemos que cerca de 90% dos doentes com lúpus eritematoso sistémico têm manifestações neuropsiquiátricas de lúpus. A maior parte deles, claro, são as cefaleias e as coisas mais simples, mas é importante perguntar ativamente se o doente já teve cefaleias, teve convulsões, alterações da atenção, da concentração e da memória também podem surgir com manifestações no lúpus. E depois, as alterações da sensibilidade, sobretudo se tivermos um doente com sintomatologia, aquela sintomatologia mais neurogénica. A força muscular pode ser importante quando temos um doente com uma doença reumática sistémica, porque podemos ter também uma miosite associada a isso, ou quando estamos perante uma suspeita de miopatia inflamatória. Ok, uma polimiosite, uma dermatomiosite. Passando à história clínica, já bastante completa, vamos para o exame objetivo. Exame objetivo, como é óbvio, começa com a entrada do doente no gabinete. Aliás, até na sala de espera, muitas vezes nós vemos o doente a tentar se levantar com muita dificuldade da cadeira. Isto é frequente nos doentes com polimialgia reumática. O doente tem uma rigidez muito importante, tem muita dificuldade em se levantar, precisa do apoio dos membros superiores, ou doentes, por exemplo, com uma polimiosite. Portanto, se nós observarmos isto, já é mais um indício de uma doença deste género.
Depois a marcha conseguimos ver também na entrada do doente no gabinete, posições antiálgicas, etc. O exame reumatológico começa sempre com o exame geral, tipo constitucional, ver se o doente é obeso ou não. Sabemos que os doentes obesos têm mais propensão a terem doenças degenerativas, a face do doente, depois completando com a face do doente, a pele é extremamente importante, a pele e os anexos. Aqui vocês têm algumas imagens do que pode acontecer nas doenças reumáticas. Normalmente, muitas vezes as doenças reumáticas têm manifestações cutâneas que nos ajudam muito a estabelecer o diagnóstico. Aqui vocês têm, na primeira imagem, um doente, eu queria arranjar o ponteiro, uma mulher com racho malar. O racho malar típico, eu sei que a imagem é preto e branco, mas percebe-se bem o racho malar. Mas vejam que o sulco nasogeniano não está afetado. Ao contrário, temos aqui uma mulher com uma dermatomiosite, também tem um racho malar, além do racho heliotrópico, mas tem um racho malar, mas aqui tem igualmente sulco nasogeniano. Okay? É importante nós estarmos atentos a este tipo de diferenças e a este tipo de manifestações cutâneas. Depois, outras manifestações cutâneas podem ser o espessamento cutâneo. Nós não só devemos ver lesões cutâneas, mas temos mesmo de palpar a pele, ver se há espessamento cutâneo. A esclerodactilia surge na esclerose sistémica. O que é a esclerodactilia? É o espessamento cutâneo nos dedos. Aqui este é um exemplo. Embora este doente também tenha um espessamento cutâneo proximal às metacarpofalêngias, que é praticamente diagnóstico de uma esclerose sistémica. Portanto, a elasticidade da pele é extremamente importante. Podemos até, ao observar o doente, perceber que o doente tem um fenómeno de Raynaud. Isto é tipo de um fenómeno de Raynaud. Depois da pele, só vos dizer mais uma coisa, a psoríase muitas vezes passa despercebida. É preciso procurar ativamente por lesões de psoríase. A nível de couro cabeludo, algumas vezes os doentes não percebem que têm lesões. A nível retroauricular, os doentes, claro, não veem, não percebem que têm lesões. Periumbilicais são áreas muito importantes que nós devemos procurar ativamente. Algumas vezes a psoríase não é uma psoríase em placas típicas e pode ser uma palmoplantar e, portanto, temos também perceber as outras manifestações da psoríase. Depois, passando da pele, é importante vermos o couro cabeludo. Aqui vocês têm uma mulher com lúpus eritematoso sistémico que tem uma alopecia difusa. É preciso perceber se de facto a alopecia é difusa ou então, aqui no caso deste senhor também tem um lúpus, tem uma alopecia mais localizada, isso é importante. Depois do cabelo passar para as unhas. As unhas também na psoríase podem ter manifestações muito tenues que não nos fazem logo suspeitar uma psoríase, mas elas estão lá. Por exemplo, o pitting ungueal é muito importante e pode ser sugestivo de facto uma psoríase. Isto é importante ver. Portanto, pele e anexos são importantes para o diagnóstico e para o objetivo. Depois, as mucosas, mais uma vez, extremamente importantes. Aqui vocês têm um exemplo de doentes com síndrome de Sjögren com mucosa com a língua mesmo muito seca, despapilada, e aqui um doente já com manifestações dentárias. As aftas orais, é importante nós vermos a boca toda e vermos se tem aftas orais ou não. Por exemplo, no lúpus eritematoso sistémico, as aftas orais localizam-se sobretudo no palato duro e muitas vezes podem ser, podem não cursar com dor. Okay? Ao contrário, na doença de Behçet, elas não têm essa preferência pelo palato duro e são lesões maiores, cerca de 3 cm de diâmetro, com fundo necrótico. Portanto, é importante inspecionarmos também a mucosa oral. Depois, como é óbvio, adenopatias podem surgir nas nossas doenças, podem surgir em doenças oncológicas, é importante procurá-las. Depois o resto, o peso também é importante, nem que seja para perceber se o doente perdeu mais ou menos de 10% do seu peso corporal. Os sinais vitais são importantes, como já vos disse, as doenças sistémicas podem afetar qualquer tipo de órgãos e, portanto, os sinais vitais neste exame objetivo são extremamente importantes. A tensão arterial pode estar aumentada no lúpus e nas vasculites, etc. A auscultação cardiopulmonar, abdômen e a observação dos membros, ver se tem Godet, sinais de trombose venosa profunda, são também importantes, como em todos os exames objetivos. Depois, sendo um bocadinho mais específica, passando agora para o articular, a inspeção, temos de ter a inspeção, a palpação e a imobilização, portanto estes 3 pontos no exame articular. Vamos começar como vocês quiserem. Eu começo, por exemplo, pela cabeça e depois progrido para o áxis e depois é que vejo articulações como o ombro e coxa femoral e articulações periféricas, mas podem fazer como vocês quiserem.
Começando na cabeça, as articulações temporomandibulares são consideradas axiais, portanto as temporomandibulares podem estar envolvidas, por exemplo, dentes com artrite reumatoide, AIJ. Aqui só relembrar as artérias temporais, palpar as artérias temporais, podemos ter um doente com uma suspeita de uma artrite de células gigantes. Quando palpamos as artérias temporais, o que é que acontece se tivermos envolvimento pela doença? Elas estão espessadas e não têm impulsação, ok? Não têm impulso. São assimétricas, normalmente são assimétricas, ok? Isto é muito importante, não têm pulso, bem? Então, o que acontece é uma invasão da parede vascular e com o espessamento tão grande acaba por haver um colapso do lúmen e, portanto, não há pulso. Isto acontece, como é óbvio, nas vasculites que envolvem outro tipo de vasos. Depois o axis, portanto, a coluna vertebral, nós vamos observar sempre o doente despido, como vocês veem aqui, em pé, ver a postura, ver se tem curvaturas anormais, quer no plano coronal, como a escoliose, quer no plano sagital, como a hiperlordose ou uma hipercifose. Perceber se há uma assimetria a nível da linha do ombro, portanto, como tem ali desacrómio clavicular, se não há um ombro que é mais descido do que o outro, pode indiciar uma escoliose. Se as cristas ilíacas também estão ao mesmo nível e é a mesma coisa, se não tem a subida de uma das cristas ilíacas. Se houver dúvida, sobre a presença de uma escoliose, podemos fazer o teste de Adams. O doente vai fazer uma anteflexão do tronco e nós vamos observar por trás e perceber se há o surgimento de uma bossa ou não, e aí ser sugestivo mais de uma escoliose. Depois, a mobilidade tem de ser realizada, obviamente, temos que perceber aqui da coluna dorsal e da coluna lombar. Nós, só vos falar rapidamente aqui do Schober, na manobra de Schober modificado, que é muito importante nos doentes que têm espondilartrites ou têm uma doença uma queixa inflamatória, de lombalgia inflamatória, perceber se a mobilidade da coluna lombar já está afetada ou não. E este teste é muito simples, é só ter uma fita métrica e uma caneta. Portanto, a nível da L4 e L5 das cristas ilíacas, medimos um ponto, medimos 10 centímetros acima outro ponto e pedimos ao doente para fazer a anteflexão do tronco. E quando fazemos a anteflexão do tronco, quando o doente faz, tem de ter uma medição tem de aumentar pelo menos 5 centímetros, ou seja, tem de ser de 10 tem de passar para 15. Passar para menos de 15, temos muito provavelmente envolvimento da coluna lombar, não temos uma mobilidade normal. Depois, na coluna cervical, também tem muito que se lhe diga, obviamente, eu vou falar aqui de uma forma rápida, mobilidade, flexão, extensão, rotação direita-esquerda, inclinação lateral, direita-esquerda, e depois os movimentos resistidos, por exemplo, nas polimiosites, nas miopatias inflamatórias, o que acontece é que temos uma diminuição da atividade dos músculos dos flexores do pescoço e, portanto, se pedimos ao doente fazer a flexão do pescoço e contrariarmos, podemos perceber se ele tem uma diminuição da força muscular ou não. A palpação também é importante em toda a coluna vertebral, perceber que palpando as apófises espinhosas se há alguma vértebra com queixas altas, portanto os dentes que tenham uma fratura podem ter à palpação alguma dor, e as massas musculares paravertebrais também são importantes e aqui temos de tentar palpar e perceber se há pontos dolorosos ou não. Depois acabando aqui esta parte do axis com as sacroiliacas, algumas vezes os doentes têm queixas inflamatórias, uma lombalgia inflamatória ou queixas de dor na nádega de ritmo inflamatório, portanto nós temos de pesquisar, perceber se as manobras sacroiliacas são positivas. Eu normalmente faço estas 4 manobras sacroiliacas, são relativamente simples. A manobra de Volkmann, como está aqui representada, permite afastar as espinhas ilíacas e ao afastar conseguimos fazer pressão nas sacroiliacas lá atrás, ok? Normalmente isto desencadeia dor se o doente tiver uma sacroiliite. A manobra de Patrick ou de Faber, o que é que acontece? Nós temos que pôr o doente com o membro em flexão, rotação externa e abdução, como está aqui neste... Ai, desculpem, o ponteiro desaparece-me. Como está aqui nesta imagem... fazemos pressão aqui no joelho em direção à marquesa e com outra mão estabilizamos a bacia do outro lado. Portanto, normalmente quando fazemos isto, o doente
esta manobra desencadeia dor. Depois a manobra de tripé é simples, colocar a mão no centro do sacro, aqui com o doente já em decúbito ventral, e fazer pressão para baixo. Normalmente o doente tem uma sacroiliite, a dor vai ser referida à sacroilíaca afetada. E depois a palpação direta das articulações, da direita e da esquerda, também com o doente em decúbito ventral. Portanto, estas são as manobras sacroilíacas. Agora, saindo um bocadinho do axis, falar-vos rapidamente do ombro. O ombro é uma articulação, são 4 articulações, mas pronto, é extremamente complexa. Tem várias estruturas musculares, ligamentares e tendinosas, mas vou tentar falar de uma forma um bocadinho rápida. A inspeção aqui no ombro é também importante, anterior, lateral e posterior. É perceber se há uma tumefação, se há sinais inflamatórios, se há alguma atrofia muscular, há uma depressão das fossas, etc. Que nos possam trazer, por exemplo, uma disfunção, uma radiculopatia, uma lesão radicular. Depois a palpação aqui não é tão importante, é relativamente difícil, mas conseguimos palpar a glândula umbral se temos uma rotação externa de mais ou menos 30 graus, mas nas pessoas com mais peso é mais difícil. Depois a esternoclavicular e a cromoclavicular são facilmente palpáveis e conseguimos aceder bem. A longa porção do bíceps, como está aqui representada, pode ser palpada também. E se tivermos, por exemplo, uma afecção da longa porção do bíceps, conseguimos, através da palpação, desencadear a dor. E o espaço supracrânio-deltoideu, abaixo do acrónio. A mobilidade, aqui só vos falar rapidamente de quando temos dor na mobilidade passiva, ou seja, quando somos nós, quando é o observador a mobilizar a articulação e o doente tem dor, é porque muito provavelmente tem envolvimento articular, ok? Se o doente tem sobretudo dor na mobilidade ativa, ou seja, quando é o doente a exercitar, portanto, quando há ativação da parte muscular e tendinosa, se ele tem dor é porque a patologia é periarticular. Okay? Normalmente é assim. Aqui estão alguns exemplos que vocês podem pedir aos doentes para fazerem, para verem rapidamente a mobilidade ativa. Portanto, a abdução máxima, pedir ao doente a pôr as mãos atrás da cabeça e pôr as mãos atrás das costas. Portanto, temos aqui mobilidade em praticamente todos os ângulos do ombro. Depois, aqui, algumas vezes temos de usar manobras específicas. Vocês sabem que a coifa dos rotadores, que é constituída por estes 4 músculos, é sede de muita dor e de muitas lesões que dão omalgia. E algumas vezes é difícil diferenciar quais são os tendões que estão afetados no doente. Para vermos o supraespinhoso, há várias manobras, só vos pus aqui alguns exemplos. Temos a manobra de Jó para ver se temos alguma afecção do supraespinhoso. Manobra de Jó, portanto, o doente faz a abdução a 90 graus, faz alguma flexão mais ou menos a 30 graus e vira o polegar para baixo, ok? Vira o polegar para baixo e dizemos ao doente para levantar o braço e nós vamos contrariar. Normalmente quando há dor o doente tem envolvimento do supraespinhoso. Depois o infraespinhoso, isto tem muito a ver com a anatomia. Se vocês virem aqui a localização do infraespinhoso, o infraespinhoso localiza na parte posterior da omoplata e no ombro. Portanto, quando ele contrai, o que acontece? Temos uma rotação externa do ombro, ok? Portanto, o que é que nós vamos fazer para ver se temos envolvimento infraespinhoso? Fazer o contrário, tentar contrariar. Portanto, o doente com o cotovelo em flexão, o braço ao longo do corpo, nós vamos pedir ao doente para fazer para pôr a mão para fora, como tem aqui, portanto acabar por fazer a rotação externa e nós vamos contrariar essa rotação externa. Se tiver dor, provavelmente tem envolvimento do infraespinhoso. Aqui, esta manobra é para subescapular, estas manobras eu costumo fazer mais a de compressão abdominal, é simples, é dizer ao doente para pôr a mão na barriga, pôr a mão na barriga e tentar comprimir o abdômen e levar os cotovelos para fora, portanto fazer uma espécie de, tentar uma rotação interna. E depois aqui temos a manobra de Gerber, pedimos ao doente para fazer a rotação interna e tentar manter a mão afastada do dorso. Se pudermos ainda complementar isto, contrariando a manobra do doente. Portanto, se tiver dor, temos o subescapular afetado.
Depois, para a longa pressão do bíceps, o que é que nós fazemos? O teste de palma teste é simples, portanto, o membro superior em extensão, dizemos ao doente para fazer a elevação dos braços e contrariamos. O cotovelo tem de estar em extensão, isto é extremamente importante. Se o doente tiver dor, muito provavelmente tem um envolvimento de longa pressão do bíceps. Depois, para acabar, o conflito subacromial também cede muita dor e patologias nos nossos doentes. E há várias manobras, mas eu pus pelo menos aqui uma manobra para percebermos se há conflito subacromial. Como é que é? Pedimos ao doente para pôr a mão no ombro contralateral e levantar o cotovelo. E nós o que é que vamos fazer? Contrariar a elevação do cotovelo. Se o doente tiver dor, é muito provável que tenha um conflito subacromial. Depois aqui ao lado, vocês têm a explicação, têm a explicação e têm outras manobras que podem ser usadas. Saindo do ombro, passando para o cotovelo, sabem que temos de fazer a inspeção, as cutâneas, tumefações, etc., os nódulos. A palpação é também importante aqui. Nós podemos perceber se temos derrame articular a nível do cotovelo como? De acordo com esta imagem aqui em baixo. Portanto, o segundo dedo fica acima do holocrânio e os outros lateralmente. E o que é que nós vamos fazer? Vamos sentir aqui a interlinha articular. Okay? E depois vamos fletir e estender o cotovelo. Quando fazemos isto, se tivermos derrame interarticular, este dedo vai sentir um abalamento. Portanto, quando há extensão do cotovelo, acaba por haver compressão do líquido articular e ele acaba por sair, vá por aqui, nós vamos, não vai sair, mas vai mobilizar-se para aqui e nós vamos sentir. Ok? Depois, temos a palpação do epicôndilo e da epitróclea, que podem ser úteis quando nós temos suspeita de uma epicondilite ou uma epitrócleite, e para isto, quando temos a suspeita disso, temos algumas manobras que podemos fazer. Claro que nunca podemos esquecer, na avaliação do cotovelo, fazer sempre as manobras passivas e ativas. Ver se o doente consegue fazer a extensão completa, se tem algum flexo. Alguns doentes podem ter envolvimento do cotovelo e não conseguem fazer uma extensão completa porque já tiveram uma artrite, têm uma lesão do cotovelo e não conseguem fazer uma extensão completa do cotovelo. Por outro lado, doentes com hiperlaxidão ligamentar têm um ângulo superior ao normal, quando fazem extensão. Então, voltando aqui à epicondilite e epitrócleite, fazer algumas manobras, é importante fazermos algumas manobras quando temos a suspeita destas patologias periarticulares. É simples. Portanto, temos a manobra de cima. O que é que nós temos aqui? Portanto, temos o epicôndilo. O que é que se insere no epicôndilo? Os tensores, ok? É fácil de perceber. No epicôndilo vão-se inserir os tensores da mão, do punho da mão. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Pedir ao doente para fazer esse movimento, contrariar, ok? Isto vai desencadear dor. É o que nós temos aqui. Idealmente é feito nesta posição. É o que nós temos aqui nesta imagem. Depois, pensar na epitróclea. Epitróclea, portanto, a face interna, não é? A epitróclea, se vocês fizerem assim, percebem que na epitróclea inserem-se os flexores. Ok? Portanto, se inserem os flexores aqui, o que é que nós vamos fazer? Pedir ao doente para fazer a flexão do punho e dos dedos, e o que é que vai acontecer? Se nós contrariarmos, o doente vai ter dor. Pronto, isso é uma forma simples de vermos se o doente tem uma epicondilite ou uma epitrócleite. Passando agora para as mãos são o cartão de visita do doente reumático. Ok? Muitas manifestações das doenças reumáticas acontecem nas mãos. Muitas vezes só de olhar para as mãos nós conseguimos perceber qual é a doença do doente, dada as manifestações típicas de algumas doenças nas mãos. Como é óbvio, a inspeção é importante, perceber a elasticidade da pele, se tem tumefações ou não, se tem cicatrizes de úlceras digitais, podem não ter já úlceras digitais, mas terem cicatrizes das úlceras, isso é extremamente importante, dá-nos ideia que o doente tem uma doença ativa, tem, por exemplo, um fenómeno de Raynaud complicado, múltipla esclerose sistémica. Haver atrofia muscular, muitas vezes os doentes com artrite reumatoide têm atrofia dos interósseos, portanto uma doença mais evoluída, ou então os desvios típicos, por exemplo, da AR, o desvio cubital, etc. É importante também ver, aqui temos dois exemplos, perceber estas deformações articulares. Aqui temos uma sinovite, é clara pelos sinais inflamatórios que temos, e aqui temos uma tumefação que é mais dura, que é sugestiva de uma osteoartrose, está bem? Voltar a ver, nós já vimos as unhas atrás, mas se não o tivéssemos visto, voltar a ver as unhas, ok? Só diferenciar bem
o que é a tumefação típica da artrite e o que é a tumefação típica da osteoartrose. Da artrite ou da tenossinovite, o que acontece é que temos uma tumefação que é bastante dolorosa, pode ser fusiforme, por exemplo, nas interfalângicas, e a consistência é elástica e pode ter alguma flutuação, ok? Na osteoartrose temos uma tumefação, mas é muito mais dura, é pétrea, pode ou não ser dolorosa e não temos flutuação. Na primeira situação, quando temos o envolvimento interlinha articular, é uma sinovite, quando ela não respeita a interlinha articular, e portanto aqui temos os extensores, temos uma tenossinovite extensores, pode ser uma fase inicial de uma artrite reumatoide, uma sarcoidose, uma infecção gonocócica, etc. A palpação tem algumas particularidades, palpar as articulações tem algumas particularidades e é mais ou menos como vocês veem aqui, portanto com as duas mãos, palpar a interlinha articular do punho e fazer movimento de flexão, extensão. Ok? Depois, só rapidamente, a manobra de Filkenstein, quando temos suspeita de uma tenossinovite que vai, ou seja, quando há uma suspeita de envolvimento do primeiro compartimento do punho, executar a manobra de Filkenstein. Portanto, o doente fecha a mão com o polegar para dentro e nós vamos fazer isto, vamos tentar fazer a extensão do primeiro compartimento, está bem? Do curto abdutor e do longo extensor do polegar. Esta manobra, se desencadear dor, é muito suscetível de termos um carvão. Depois, metacarpofalângicas, muito rapidamente, vocês podem fazer um squeeze test. O squeeze test é feito assim, como vocês têm ali, mas não é feito assim, por exemplo, ok? Tem de ter alguma estabilidade em baixo, portanto, vamos comprimir todas as articulações, da segunda à quinta. Se o doente não tiver dor, estejam descansados, à partida não terá envolvimento de articulação. Se tiver dor, tem de ver articulação, articulação. Desta maneira, ok? É assim que é feito o exame objetivo das metacarpofalângicas, da segunda à quinta e aqui da primeira. O squeeze test pode ser aplicado também nas interfalângicas proximais, nas distais não dá. Se for positivo, se o doente tiver dor, vamos pesquisar uma a uma, se não tiver dor, ok, estamos tranquilos, não tem artrite. Aqui vocês veem nesta imagem como é que se palpa, como é que se faz a palpação das articulações, das interfalângicas, portanto com 4 dedos, e vão tentando fazer força lateralmente e perceber se há um abaulamento nos outros dedos. Eles estão em cima e em baixo. Aqui é tipo, vocês têm aqui mais um exemplo de uma sinovite. Depois interfalângicas gestais, é como está aqui, normalmente interfalângicas gestais e interfalângicas proximais mais afetadas na osteoartrose, surgindo nódulos de Aberdeen, que são os distais, e nódulos de Bouchard, que são os proximais. Aqui o exame neurológico, como é óbvio, é para fazer quando nós tivermos manifestações neurológicas, portanto neuropáticas, temos queixas, por exemplo, do síndrome canal cárpico, aqui só vos falar rapidamente. Normalmente os doentes têm queixa no trajeto do nervo, queixas sobretudo à noite. Nós podemos fazer pelo menos o teste Tinel e Fallon, portanto o primeiro é o Tinel, com o martelo percutir aqui na região do canal cárpico, ou então o Fallon, ok? Durante 1 minuto o doente tem de estar assim e temos de saber se há surgimento de parestesias. Depois, quando o doente põe a mão normal, há uma melhoria das queixas. Passando agora para os membros inferiores, já sabem que temos de fazer a inspeção, ver se tem dismetrias, depois se a pele tem alguma alteração, etc, etc. Aqui, passar para a coxa femoral, a inspeção é pouco proveitosa, com uma articulação profunda, mas muitas vezes os doentes, através da palpação, nós conseguimos saber que muitas vezes os doentes têm queixas relativas à face externa da coxa, e que é, no fundo, uma bursa trochanterica. Os doentes, quando se deitam para aquele lado ou quando caminham, têm dor na face externa da coxa femoral, e quando nós faltamos a bursa trochanterica, conseguimos reproduzir a dor, ok? Vamos ver aqui, junto ao grande trocânter. Os abdutores, algumas vezes, também podem ter envolvimento, e, portanto, podemos palpar a inserção dos abdutores, e depois, como é, palpar as massas musculares das coxas, ver se o doente tem dor ou não, e se tem força muscular conservada. A mobilidade, em todos os graus da mobilidade da coxa femoral, de notar que quando há compartimento da articulação, a rotação interna é o primeiro movimento a ser afetado, e aqui falar só a rotação externa também pode desencadear dor num doente com trochanterias. Os joelhos, outra vez a mesma coisa, inspeção, vocês veem um doente aqui com uma artrite, uma insuficiência importante do joelho esquerdo. Isso é importante. E como é que nós fazemos a palpação do joelho? Ver a interlinha articular é mais fácil na face interna do joelho, mas temos de tentar ver se há algum abaulamento ou não.
Depois o choque da rótula. O choque da rótula é importante perceber, saber fazê-lo bem, porque vai nos ajudar se tivermos uma suspeita de sinovite. Então como é que se faz? Uma mão aqui na bolsa, para que fique um pouco acima da rótula, para fazer compressão, ela é colocada a mão assim em cima da rótula para fazer compressão na bolsa subquadricipital, de maneira que o líquido que está na bolsa migre até a parte, migre para a parte mais inferior do joelho, ou seja, que se localize logo abaixo da rótula. E o que é que vamos fazer com a outra mão? Com o primeiro dedo vamos fazer uma percussão na rótula e perceber quando há derrame que há uma espécie de flutuação da rótula, ok? Porque tem líquido entre a rótula e o derrame. Depois, isto é muito sugestivo, de facto temos um artrite. Depois há outras estruturas que devem ser palpadas, nomeadamente a bolsa anserina. Há doentes que têm muitas vezes queixas de dor, de uma gonalgia na face interna e que vamos perceber e que é uma bursite anserina, a inserção do pés anserinos. E então, o que é que nós temos de fazer? Palpar a inserção do pés anserinos. Okay? Muitas vezes esta desencadeadora ajuda-nos no diagnóstico. Claro que fazer movimentos ativos e passivos, os movimentos passivos com a mão em cima do joelho é muito importante para percebermos, por exemplo, se há crepitações no contexto de uma gonoartrose. Okay? Os movimentos resistidos também são importantes. Há algumas manobras que devemos saber, estas são muitas, mas há várias manobras. Há as manobras meniscais, como o teste de McMurray, que está aqui exemplificado, dos ligamentos cruzados como o sinal da gaveta, portanto anterior e posterior, como vocês têm aqui, e depois os ligamentos laterais, em que fazemos um stress em valgismo para fora, para dentro, perdão, um stress em valgismo para ver se o colateral interno está afetado ou em varismo para ver se o colateral externo está afetado. Depois, passando para os pés, a inspeção é importante. É só vos mostrar aqui uma dactilite. O meu rato anda sempre a fugir. Uma dactilite, ok? Isto pode acontecer na espondiloartrite e na artrite psoriática. E o que acontece aqui? Vocês veem o dedo completamente tumefacto, é o dedo em salsicha. Isto não tem só envolvimento articular, tem também envolvimento tendinoso, etc. Portanto, é um dia do que está todo ele tumefacto e com sinais inflamatórios exuberantes. Depois a estática do pé é importante, se é cavo, se é plano, etc. Aqui a palpação é também importante, como sabem, ver todas as articulações, metatarsalfalângicas podemos fazer também o squeeze test e as interfalângicas podem ser com palpação direta, como fazemos nos dedos das mãos. Depois é importante também a tibiotársica, a subastragalina, têm de ser palpadas e ver se tem derrame ou não. Em muitos doentes, o que nós temos é sobretudo um quadro de fasciite plantar, todo doente tem dor na face plantar, que é agravada porque quando o doente caminha, quando faz uma corrida, quando põe o pé de manhã no chão. Portanto, e para nós confirmarmos se ela está presente ou não, podemos palpar a sua inserção a nível do calcâneo. Okay? Depois o tendão daquilo, etc., é também importante de explorar se houver queixas. Os movimentos em todos os ângulos de mobilidade planos da tibiotársica são também importantes de realizar. Aqui, se temos uma cetalgia, pedir ao doente para caminhar de ponta, se ele for incapaz, podemos ter um envolvimento L5, de calcanhares, o S1, podemos ter envolvimento uma radiculopatia de S1 e fazer a manobra do laser. Aqui alguns pontos fibromiálgicos, se o doente tiver sobretudo um quadro difuso é também importante, não queria deixar de vos mostrar. Alguns pontos são típicos de envolvimento da fibromialgia e, portanto, também devem ser explorados se a história clínica o sugerir. Portanto, antes de pedir o diagnóstico, já vi que já estou muito avançada no tempo, vou falar agora rapidamente. Os exames diagnósticos são pedidos depois de termos feito este estudo e de termos uma suspeita diagnóstica. Não vamos pedir exames diagnósticos, exames complementares diagnósticos sem termos uma ideia de um diagnóstico. Será que conseguimos agrupar o doente juntar as queixas do doente num determinado grupo, por exemplo, dos doentes com monoartrite, uma artrite cética, portanto isto obriga a determinadas atitudes, fazer uma artrocentese, ver o líquido, fazer o exame de estoquímico do líquido, etc. Portanto, é importante caracterizar e agrupar o doente, se tem uma monoartrite, se tem uma oligoartrite, portanto até 4 articulações afetadas, isso vai nos dar ideia de outros tipos de doenças, ou se tem uma poliartrite, portanto as artropatias inflamatórias são muitas vezes
poliarticulares e, portanto, os exames complementares diagnósticos vão ser pedidos de acordo com a suspeita clínica que nós temos. Depois tem a lombologia inflamatória, portanto, no contexto da espondilite, artrite psoriática, já foi falado, as alergias de ritmo mecânico, suspeita de uma osteoartrose da mão, devemos pedir outro tipo de exames, não vale a pena pedir os ANAs nesta situação, fator reumatoide, etc. Ok? Pronto. Os exames de complementares diagnósticos mais básicos, exames analíticos básicos de primeira linha são estes que eu tenho aqui, exames de imagem, radiografia do tórax é sempre importante e depois a radiografia das articulações afetadas. Os exames analíticos podem ser determinantes para nos ajudar a confirmar o diagnóstico, para monitorizar a atividade clínica e a toxicidade de fármacos. Mas, como é óbvio, não devem ser pedidos em um contexto. Ok? Os exames analíticos aqui, como vocês veem, em primeira linha, o hemograma. O hemograma dá-nos muitas informações. Há doenças que podem dar citopenas, pelo contrário, há outras que podem dar leucocitose como um sutil. E, portanto, isto é importante. O hemograma, por si só, dá tanta informação. Os parâmetros de inflamação são típicos, isto temos mesmo de pedir, ok? Velocidade de sedimentação e PCR, a eletrofluorescência de proteínas também nos ajudará. Função renal, provas de função hepática, coagulação e urina tipo 2. Depois alguns exames particulares que nos permitem, que nos auxiliam no diagnóstico e que nos auxiliam no diagnóstico e que nos permitem excluir outras situações. Por exemplo, a avaliação hormonal é importante, sabemos doentes com alteração da T4 e da TSH podem ter, portanto, se tiverem hipotireoidismo, podem ter derrame articular não inflamatório. Sim, estou a ouvir. Não, continuando. Metabolismo fosfocálcico e ácido úrico é importante nas artropatias, nas artrites microcristalinas. Depois temos avaliação das serologias virais, nomeadamente HIV, HCV, HBV, para excluir o envolvimento articular dessas doenças que também podem ter, ou então para excluir uma infecção que nos impeça de fazermos uma imunossupressão. Depois a autoimunidade, como é óbvio, deve ser pedida quando há um contexto. Ok, depois outros exames como a enzima de conversão da angiotensina quando suspeitamos sarcoidose, as crioglobulinas, o HLA27, por exemplo, o exame de citoquímico de líquido articular, etc. Só falar aqui rapidamente a VS e a PCR, elas são muito importantes, portanto a VS aumenta, é importante sabermos que aumenta com a idade, com a anemia, com a gravidez e no sexo feminino, há uma forma de nós calcularmos qual é o limite superior normal. E notar que muitas vezes ela não está só aumentada porque temos uma doença reumática sistémica, pode estar aumentada noutras situações. A PCR é importante também porque é um marcador mais precoce de um processo inflamatório, é mais sensível na detecção precoce da inflamação e pode ser um indicador de infecção. Só rapidamente falar da hiperuricemia. A hiperuricemia não é significado de gota. Os doentes só devem iniciar, por exemplo, allopurinol se tiverem gota. Se tiverem simplesmente uma hiperuricemia, não. A toxidermia e allopurinol é uma situação séria e não é assim tão infrequente. Portanto, se o doente tiver hiperuricemia, sem gota não é para começar, não é suposto começarmos o terapêutico, está bem? Até porque a prevalência na população geral é relativamente elevada e pode estar no contexto também de outras patologias, nomeadamente a psoríase. Agora, falando dos autoanticorpos, são importantes, são um biomarcador para o diagnóstico, podem nos ajudar a identificar subtipos das doenças, sobretudo na esclerose isquémica, podem ser marcadores prognósticos como o fator reumatoide e CCP e podem nos ajudar para monitorizar a atividade como o anti-dsDNA. O fator reumatoide está presente em 70% dos indivíduos com artrite reumatoide, mas ele pode ser detectado em até 4% da população saudável, está bem? Aumentando esta percentagem com a idade. Não é específica da artrite reumatoide e pode estar presente em outras doenças reumáticas e não reumáticas, nomeadamente as infecciosas, como a tuberculose. Depois, os doentes com artrite reumatoide, em cerca de 60% dos casos, têm uma positividade para o anti-CCP, o antipéptido citrullinado. Aqui sim, um anticorpo com elevada especificidade para a artrite reumatoide e importante para o diagnóstico de uma AR precoce. De notar que até 30% dos casos não há nem fator reumatoide, nem anti-CCP, são as chamadas seronegativas. AR seronegativas, que normalmente têm um melhor prognóstico. Depois os ANAs, os famosos ANAs são extremamente importantes, ok? São importantes sobretudo quando têm um contexto clínico, quando têm um título bastante elevado
e contém determinados padrões. São pouco específicas porque surgem em várias doenças reumáticas, está bem? Como vocês veem aqui, não é suposto pedir na população saudável pessoas que não têm manifestações sugestivas, porque eles, sobretudo em deleções baixas, têm uma elevada prevalência na população saudável, ok? Claro que a sua sensibilidade e especificidade é maior, sobretudo em pessoas que têm manifestações clínicas da doença, até praticamente 90% dos doentes com lúpus eritematoso sistémico têm os ANAs positivos. Eles são importantes, mas quando contextualizados. Os anticorpos, aqui têm os padrões de imunofluorescência dos anticorpos, que são importantes, que nos podem predizer qual é o anticorpo que está aumentado. Estes gráficos depois ficam para vocês verem quando tiverem acesso aos slides e que são mais complicados e que de acordo com o padrão e o tipo de anticorpo encontrado, nós podemos ter mais um auxílio diagnóstico para determinadas doenças, está bem? Os ENAs são aqueles anticorpos, são anticorpos contra antigénios extraíveis do núcleo, portanto o que acontece no fundo, vocês veem que nós no nosso laboratório, quando pedimos os ANAs, vem logo anti-DNA e o ANA-screening, portanto temos uma mistura de antigénios, uma forma mais rápida de termos identificação de alguns anticorpos. A mistura de antigénios e vimos quais são os anticorpos que se ligam a esses antigénios, ok? Se estão presentes no soro do indivíduo ou não. Aqui depois, isto é só para depois ficar convosco, não consigo falar disto, portanto os anticorpos no lúpus, os ANAs mais 90%, depois os anticorpos que podem ser específicos e que surgem também no lúpus. Só relembrar aqui, anti-SSA e SSB que podem estar presentes não só no lúpus, mas no síndrome de Sjögren, são extremamente importantes na mobilidade fetal, ou seja, as mulheres têm de ser testadas para SSA e SSB se tiverem lúpus, se tiverem um síndrome de Sjögren, por exemplo. Porquê? Porque eles são patogénicos, conferem um risco elevado de lúpus neonatal e bloqueio auriculoventricular congénito. Ok? Portanto, é importante vermos, a partir das 16 semanas eles atravessam a placenta e, portanto, é bom nós sabemos a positividade destes nos doentes. Depois, aqui a esclerose sistémica. A esclerose sistémica tem a particularidade de acordo com o anticorpo que está presente, nós termos a ideia das manifestações que vão surgir. A ideia é se vai ser uma forma limitada, se vai ser uma forma difusa. Por exemplo, o SL70, quando está presente, sabemos que é uma forma difusa, que o doente vai ter mais manifestações pulmonares, doença intersticial pulmonar. Quando é um anticentrómeno positivo, vai ter mais manifestações mais vasculares, mais hipertensão arterial pulmonar e vai ter um espessamento cutâneo que é mais limitado, ok? Não ultrapassa os cotovelos. Depois, aqui as miopatias inflamatórias, que são extremamente importantes e com os anticorpos, que depois ficam para vocês verem, que não temos tempo para falar. Passando dos ANAs para os ANCAs são importantes, mas são anticorpos anticitoplasma dos neutrófilos, devem ser pedidos quando há uma suspeita de uma vasculite associada aos ANCAs, ok? Portanto, eles são direcionados contra os grânulos dos neutrófilos. Temos o P-ANCA e o C-ANCA. O C-ANCA normalmente é associado ao PR3, então o PR3, que tem uma forte associação com a granulomatose de Wegener, que é uma vasculite associada ao ANCA, depois podemos falar mais para a frente, e o P-ANCA não é tão específico, mas o antigênio-alvo é o MPO, a mieloperoxidase, que surge nos doentes, este P-ANCA surge nos doentes com poliangite microscópica, que é outra vasculite associada ao ANCA, o síndrome de Chaytor-Strauss. Depois, antifosfolípidos devem ser pedidos quando há suspeita de um síndrome antifosfolípido, que é primário e que é secundário, ou seja, doentes têm tromboses, sobretudo em idade jovem, quando têm perdas fetais, quando têm determinadas citopénias. Só de relembrar que eles são positivos, só podemos considerá-los positivos se tivermos pelo menos 2 medições com intervalo de 12 semanas, 2 medições positivas. Pronto, isto aqui é só para vocês verem, de acordo com a sintomatologia do doente, qual é o provável diagnóstico e os exames a pedir. Isto depois, quando tiverem acesso aos slides, podem consultar. Só falar rapidamente do HLA-B27. O HLA-B27 está presente na população geral, ok? Em 10% das pessoas têm um HLA-B27 positivo, não é suposto pedir na população geral, só é suposto pedir nos doentes que têm clínica sugestiva, de uma espondiloartrite, ok? Não é preciso pedir mais que uma vez, é um marcador genético, está lá, se não está, não está, não vai haver inclusão nos genes do HLA-B27, ok? Portanto, é só uma medição, é suficiente. Relembrar, como é óbvio, que 90% dos doentes de espondiloartrites, de espondilite anquilosante, têm o HLA-B27 positivo.
Passando para os exames de imagem, agora, já no fim, raios históricos é sempre importante, depois fazer uma radiografia de acordo com as articulações afetadas, sempre com contralaterais, mãos, as duas mãos, em duas incidências, joelhos em duas mãos, pés em duas incidências, os dois joelhos, os dois pés, ok, para podermos comparar. Imaginando que o doente só tem dor no joelho direito, podemos também no joelho esquerdo para podermos comparar. Articulações de carga, pedir os exames em carga para percebermos bem como é que está a interlinha articular. Se o doente estiver deitado, não dá, ok? Pedir em carga, bacia, joelhos, os pés. Há formas de avaliar a radiografia, convém começarmos, ter uma observação estruturada, começarmos títulos de mol, satelifações, calcificações, depois pelo A, que é o alinhamento, o B, que é pelo bone mineralization, o C, que é a cartilagem, ver interlinha articular, o D, que é a distribuição das articulações afetadas, o E, erosões, e a rapidez de progressão é também importante quando fazemos radiografias seriadas. Aqui só para vocês verem a diferença entre a artrite reumatoide e a osteoartrose a nível radiográfico. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória articular, portanto, normalmente temos edema dos tecidos moles, temos, a nível do alinhamento, muitas vezes alterações, já com subluxações metacarpofalangicas, desvio cubital dos dedos. Típico é termos também uma osteopenia periarticular, ou uma osteopenia em banda de volta das articulações afetadas. A diminuição, aqui no CIA, na cartilagem, a diminuição da interlinha articular é de uma forma simétrica. Se nós temos um processo inflamatório em toda a articulação, a degradação é uniforme na cartilagem, ok? E depois, a distribuição das articulações afetadas é normalmente simétrica, ok? E o que é que podemos ter também? Erosões, o que não acontece na osteoartrose. Na osteoartrose, o que é que temos sobretudo? Temos uma esclerose subcondral, temos uma diminuição da interlinha articular de forma assimétrica, por exemplo, no joelho é o compartimento interno que está mais afetado, que é o local de maior carga, e podemos ter também geódos. A distribuição, ou quistos geódicos, a distribuição das articulações afetadas, normalmente, por exemplo, uma osteoartrose nas mãos, é interfalêngicas distais, interfalêngicas proximais, diferentes da artrite reumatoide, punho, metacarpofalêngicas e interfalêngicas proximais. Ok? Há estas diferenças e aqui não temos esta osteopenia em banda. A ecografia é extremamente importante para nós também, permite-nos perceber qual é a estrutura afetada, de que forma é que ela está afetada, caracterizar a lesão articular e também é importante para nós, muitas vezes os doentes não têm manifestações ao exame objetivo, mas têm queixas e com o Doppler nós conseguimos ver se tem inflamação ou não. Ataque é importante, sacroiligas muitas vezes temos de pedir porque não temos manifestações ainda temporalmente suficientes para termos alterações radiográficas e portanto temos de pedir um ataque. O normal é, se não pudermos pedir uma ressonância, podemos pedir ataque. Algumas vezes o colega da imagiologia pede as duas, portanto, para ver mais a estrutura óssea no ataque e as estruturas moles na ressonância. A coluna vertebral é a mesma coisa, também é importante, aqui vocês veem uma fratura de L1. Ataque não é só das estruturas ósseas ou articulares, na reumatologia também é importante ataque, por exemplo, de alta resolução do tórax, para percebermos se há envolvimento pulmonar. Aqui a ressonância das sacroiliacas é muito importante, estadios precoces, temos de fazer uma ressonância para perceber quais são as alterações típicas e, como é óbvio, não vamos pedir só para não é só aplicável nas sacroiliacas, é também em outras articulações. Outros exames que se fazem é a biópsia sinovial, a biópsia das glândulas salivares, quando suspeitamos de um síndrome de Sjögren, uma doença infiltrativa, a biópsia de gordura abdominal quando suspeitamos de uma amiloidose, depois tudo de um fenómeno de renal-capilaroscopia, um ECG, um ecocardiograma com Doppler para determinados doentes, para a função respiratória, etc. Há muitos exames ainda a pedir que eu não vos consigo falar de tudo. E pronto, acho que ultrapassei um bocadinho, bastante o tempo. Não foi um bocadinho. Acho que foi ótimo, vou ligar só aqui esta série de coisas. Muito obrigada, eu penso que falo por todos quando digo que realmente foi excelente, mas que tentar resumir a reumatologia em 40 minutos é praticamente impossível. E realmente os pontos que abordaste foram mesmo muito importantes, a parte do exame objetivo penso que também foi excelente. Penso que no futuro também poderemos se calhar voltar a contactar para fazer mais sessões, por exemplo, casos clínicos. Sim, eu pensei em pôr casos clínicos. Sim. Mas pronto,
é difícil Claro. fazer isto tudo e em tão pouco tempo, mas com os casos clínicos é verdade, era ótimo porque Sim. era mais fácil vocês perceberem. Sim. Mas pronto, agora aqui fica a matéria, uma grande parte da matéria que foi debitada para vocês, quando precisarem, recorrerem a esta informação, está bem? Eu tentei, como vos disse, pôr isto mais completo, o mais completo possível para vocês depois consultarem. Está bem? Pronto, depois a seguir fazemos, sim, como estás a sugerir, acho que era importante, fazermos com casos clínicos, falar um bocadinho mais de algumas doenças que são mais frequentes e particularidades das doenças. Certo, perfeito. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar à doutora Lídia. Penso que no chat ninguém colocou questões por enquanto. Se alguém quiser ligar a câmara e o microfone, estejam à vontade para colocar agora as dúvidas. Vou tentar perceber se alguém... Por enquanto ninguém colocou, só estão a agradecer. Muito obrigada, gostei muito. Felicidades à doutora Lídia Teixeira, foi ótimo, obrigada. Foi muito bom, obrigada. Excelente sessão. Margarida, tens aqui muito para estudar. Margarida Faria, fez-te um resumo aqui nestes slides. Pois é. Vá ali, perguntem, façam questões. Sim, estejam à vontade, agora que é o momento. Liguem a câmara, não me deixem aqui sozinha. Eu espero que isto fique gravado direitinho, que é para depois podermos disponibilizar aos colegas. Mas depois vamos enviar também os slides. Sim. E iremos disponibilizar durante um período. Bem? Os slides podem ficar, não há problema nenhum. Ficam com os slides para consultar quando for preciso. Certíssimo. Bem, penso que não há perguntas por enquanto. Deixo já a nota que vamos organizar mais sessões, provavelmente para a semana irá haver uma sessão mais relacionada com a cardiologia, uma vez que tivemos várias pessoas a sugerir temas de cardiologia, mas mais para a frente depois também vamos enviar novamente o e-mail. Certamente iremos fazer mais sessões de reumatologia. Pronto, e esperemos poder contar contigo para apresentar. Estejam à vontade para enviar e-mail para a comissão de internos, está bem? comissãodeinternos@gmail.com. E penso que podemos dar a sessão por terminada. E obrigada novamente, doutora Lídia. Nada. Se tiverem alguma dúvida, depois podem me contactar lá no hospital, no mail, por mail. Está bem. Muito obrigada então. Até à próxima.